Quando falamos do cânon do Novo Testamento, a gente tem que levar em consideração algumas coisas. Número um é que o texto que era usado pelos apóstolos, os textos que eram usados por Jesus, não era o Novo Testamento, tá? É importante você saber disso. Os textos que Jesus, os apóstolos e os escritores do Novo Testamento usavam eram os textos do Velho Testamento. Quando Paulo disse em 2 Timóteo 3,16, porque toda escritura é inspirada, Paulo não estava falando de uma escritura, do Novo Testamento. Ele não estava falando de Mateus, Marcos, João, Lucas, Atos ou qualquer outro livro desse. Paulo estava falando da escritura do Velho Testamento, ok? Em segundo lugar, é importante salientar que, por mais que existisse uma noção de escritura, de autoridade nos escritos dos apóstolos, dos escritores no Novo Testamento, dificilmente podemos acreditar que eles tinham a noção que os livros que eles estavam escrevendo ou as cartas se tornariam também escritura sagrada, reconhecida como o Velho Testamento. Nós sabemos que o próprio Paulo declara a fala dele, a escrita dele como escritura. Pedro fala da escrita de Paulo como escritura. Nós percebemos essa declaração no Novo Testamento, mas não podemos entender que os escritores do Novo Testamento entendiam que anos após a morte deles iria ser formado um conjunto de livros com aquilo que eles tinham escrito. Em terceiro lugar, nós precisamos entender que o cânon do Novo Testamento ele não é algo que acontece do dia para a noite. Deus não apenas agiu nos escritores, como Deus também ele agiu na história. Os livros do Novo Testamento eles passam a ser reconhecidos por toda a igreja. Muitos eruditos declaram que já no primeiro século, após a compilação do último livro, que provavelmente é o Apocalipse de João, muitos eruditos acreditam que a partir do primeiro século, início do segundo, a igreja inteira já reconhecia os 27 livros que nós conhecemos como Escritura Sagrada, como Novo Testamento. Só que a igreja reconhecia esses livros e recebia esses livros como escritura sem ter um padrão definido. Por isso que a mesma igreja que lia, por exemplo, as cartas de Paulo aos Coríntios, era a igreja que lia a carta de Inácio, lia a Didaquê, lia as cartas de Policarpo, lia Pastor de Hermas. E, em certo sentido, a igreja tinha um respeito muito parecido entre as cartas dos apóstolos e essas demais cartas. Com o surgimento de alguns homens, e um talvez mais importante do que os outros, que é Marcião, que faz o seu próprio cânon, excluindo alguns livros dos 27, principalmente aqueles livros que eram banhados por um certo hebraísmo, a igreja se vê na obrigatoriedade de definir um padrão também para os livros que deveriam ser recebidos pós-Velho Testamento, pós-Antigo Testamento, chegando aos 27 livros que nós reconhecemos. Talvez uma das comprovações mais importantes, mais salientes em relação ao reconhecimento do cânon do Novo Testamento é a carta de Atanásio no século IV, no ano 367, quando ele reconhece todos os 27 livros que nós reconhecemos. Percebemos que Deus ele não apenas trata na cabeça, no coração, na mente dos escritores da Bíblia Sagrada, como Deus também tratou na história, preservando o que deveria não apenas ser aceito, como o que deveria ser colocado como padrão. É exatamente dentro desse contexto histórico que nós recebemos o que hoje nós chamamos de Bíblia Sagrada, os 39 livros do Velho Testamento e os 27 livros do Novo Testamento.